Bom, olá pessoal. Eu gostaria de terminar essa aula com algumas outras propriedades das funções contínuas. No vídeo passado nós vimos que um polinômio é uma função contínua em todo o domínio dele, ou seja, o conjunto de todos os números reais. E como consequência ficou também claro que a função racional, que é a razão entre dois polinômios, é uma função contínua para todos os números reais, onde o denominador da função racional não é igual a zero. Esse tipo de consideração acerca de funções já conhecidas pode se aplicar a muitas das funções que nós já conhecemos, né? Há uma série de funções, por exemplo, a função potência, que é um caso particular da função polinomial, as funções trigonométricas. Essas são exemplos de funções que são contínuas no seu domínio. Isso pode ser demonstrado formalmente da mesma maneira que nós mostramos aqui para o caso do polinômio e para o caso da função racional. Em particular, eu gostaria de enfatizar que há também a questão relativa à continuidade das funções inversas a partir de funções contínuas. Ora, se você tem uma função contínua e considera a inversa dessa função contínua, essa função inversa, ela também vai ser uma função contínua simplesmente por aquela razão que trocamos domínio por imagem, imagem por domínio. Então é fácil você se convencer de que, dado uma função contínua, a inversa dessa função contínua é uma função contínua também no seu domínio. Bom, falando isso, então, se as funções trigonométricas são funções contínuas, as funções inversas das funções trigonométricas são também funções contínuas. Então, as funções trigonométricas inversas são funções contínuas nos seus domínios. Então, esse tipo de consideração pode ser aplicado, inclusive, para a função exponencial. A função exponencial você formalmente pode mostrar que ela é uma função contínua, basta você examinar o gráfico da função exponencial. Ora, se a função exponencial é uma função contínua, a inversa dela, que é a função logarítmica, é uma função contínua também no seu domínio. Nós podemos usar esse conjunto de funções elementares, que aparecem com muita frequência no estudo da física, da engenharia, na matemática ela mesma, para compor outras funções e usar outras propriedades, que eu vou falar a respeito aqui, e concluir a respeito da continuidade de uma função dada, formada com essas funções que eu acabei de citar, e com uma combinação dessas funções, ou seja, funções compostas a partir dessas funções que eu mencionei agora. Para isso, eu vou considerar um primeiro teorema e vou demonstrá-lo, ou melhor dizendo, vou mostrar que ele é bastante plausível, e a partir desse teorema eu vou tentar chegar a outros resultados. Então, eu vou considerar uma função, seja uma função f, eu vou assumir que essa função f seja f contínua e eu vou assumir o seguinte, que essa função f é contínua no limite de uma função g de x quando x tende a A. Eu vou chamar esse limite simplesmente de b, esse número para o qual tende a função g de x quando x tende a A de b. Tá? Então eu estou assumindo que a função f é contínua em b, ou seja, e esse b é o limite de g de x quando x tende a A. Então o teorema me diz a seguinte coisa, veja lá que interessante. O limite de f de g de x quando x tende a A. Então, o que eu estou propondo aqui é estudar o limite de uma função composta. A função é a função composta f bola g, que é definida exatamente, cuja imagem é definida por essa fórmula que aqui está. Nós alimentamos o domínio da função f com imagens da função g, definindo uma função composta. Qual seria o limite dessa função composta quando x se aproxima arbitrariamente de A? Ora, você pode obter esse resultado, ou ter uma boa ideia do qual seria o resultado da demonstração formal disso daqui, seria o seguinte: quando x se aproxima de A, veja bem, g de x, por causa desse resultado, se aproxima de B. Afinal de contas, limite de g de x, quando x tende a A, é B. Ora, quando eu
eu estou tão próximo de B quanto eu queira, a função f se comporta de tal maneira a que o domínio dela tenda a B. Mas a função f é uma função contínua, caracterizada pelo seguinte: o limite de f quando x tende a A é tal que é igual à imagem de f em B. Então, isso daqui seria a imagem de f em B. Mas B é o limite de g de x. Então, eu simplesmente coloco a coisa dessa maneira. Tá? E vejam que interessante. O limite de f de g de x, quando x tende a A, é a imagem, é o f do limite de g de x, quando x tende a A. Então, vocês vejam, é como se o limite pulasse o f e acionasse no argumento do f, do g, no argumento do f como está aqui. Tá? Então, toda vez que a função f for uma função contínua, no número do domínio dela, esse número sendo o limite de outra função, o limite da composta é f, o limite de g de x, quando x tende a A. Tá? Esse resultado é um resultado importante, permite que nós cheguemos a outros resultados que eu vou considerar logo em seguida. Então, esse outro teorema que eu vou considerar aqui, não está relacionado, eu vou considerar as mesmas letras, f e g, mas não são as funções que eu estou considerando aqui em cima, são outras funções quaisquer. Então, vejamos o seguinte, eu vou considerar a seguinte hipótese. Assuma que eu tenho uma determinada função f, assuma que f é contínua em g de A. Tá? G de A. Onde g é outra função qualquer que é definida, obviamente, em A. Tá? Então, f é contínuo em g de A. Significa simplesmente que se eu aproximar o domínio da variável independente f de g de A, eu vou encontrar a imagem associada a esse valor. Bom, eu vou assumir isso, que f é contínuo em g de A e que g é contínua em A. O que eu quero dizer é simplesmente que limite de g de x quando x tende a A é simplesmente o g de A. E agora eu vou explorar a seguinte coisa. Eu gostaria de estudar o limite da função composta f(og) de x quando x tende a A. O que eu estou fazendo é uma função composta, limite da função composta quando x tende a A. Vamos ver o que significa isso. O que é a definição de f(og) de x? Nós vimos lá há algum tempo atrás, tá, que isso é simplesmente f de g de x. Tá? É o que está escrito aqui. Bom, mas veja o seguinte, agora veja o seguinte, por esse teorema aqui, f é uma função contínua, no limite de g de x quando x tende a A, porque simplesmente é uma hipótese do que eu estou colocando aqui. Ora, se isso é verdade, então eu posso, aplicando esse teorema, dizer o seguinte, que esse limite é igual a f do limite de g de x quando x tende a A, usando o teorema de cima. Tá? Muito bem, já que f é contínua em g de A e g é uma função contínua em A. Tá? Então, f é o limite, f é igual o limite dessa função composta é f, o limite de g de x quando x tende a A. Mas o limite de g de x quando x tende a A, pelo fato desta função g de x ser contínua, é o próprio g de A. Então, eu tenho f
de G de A. Mas f de G de A nada mais é do que a imagem da função composta, FOG em x igual a A. Então, o que a gente acabou de mostrar é que, se essas hipóteses aqui são satisfeitas, você tem que limite da função composta FOG quando x tende a A é a própria imagem de FOG em A. Ou seja, a composição de duas funções contínuas a composição de duas funções contínuas é uma função contínua, porque é isso que está sendo caracterizado aqui. Então, se você tem limite de FOG quando x tende a A igual a FOG de A, você está dizendo que a função composta é uma função contínua, ou seja, a composição de duas funções contínuas é uma função contínua. E isso é um resultado bastante importante que foi obtido aqui simplesmente usando esse resultado do teorema acima. Eu vou fazer uma aplicação desse teorema agora no exercício e vai ficar mais claro qual é digamos, o uso prático desse teorema, além de montar coisas como essa que a gente obteve aqui na parte de baixo. Tá? Então, vou apagar essa primeira parte e continuar com esse exemplo, exemplificando justamente a primeira parte do teorema que consideramos aqui. Então, o que se pede no exemplo é o seguinte: calcule o limite, e esse limite é o limite quando x tende a 1, da seguinte função racional. A função racional ou melhor, limite do arco seno, e aí sim vai uma função racional, que é o seguinte: 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tá? Então é simplesmente o que se pede para calcular o limite do arco seno de 1 menos raiz de x sobre raiz 1 menos x. Bom, você pode imaginar que aparentemente isso daqui parece ser complicado, mas nem tanto. Veja a seguinte coisa. A gente viu que o arco seno, no domínio dele, o arco seno, você sabe que o domínio do arco seno é arco cujo seno vai de menos 1 a 1. Esse é o domínio do arco seno. Eu vou assumir que o limite desse argumento aqui, quando x tende a 1, existe e está entre menos 1 e 1. Tá? Ora, se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que a função arco seno ela é uma função contínua no ponto para o qual tende o limite dessa função racional aqui, que aqui está. Ora, isso me permite aplicar aquele teorema que nós tratamos anteriormente, ou seja, o limite do arco seno desta função racional vai ser o arco seno do limite desta função racional. Tá? Então eu vou assumir isso, e é claro que as coisas que eu estou assumindo vão ter que ser comprovadas ao longo do desenvolvimento. Então vejamos lá. Isso daqui vai ser o arco seno do limite quando x tende a 1 dessa razão que é simplesmente 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tá? Então essa é e aqui eu simplesmente coloco esse parênteses só para dizer que esse é o argumento. Então apliquei ingenuamente o teorema anterior, assumindo que o que eu vou obter aqui vai ser um número no limite, um número no domínio da função arco seno, ou seja, vai ser alguma coisa entre menos 1 e 1, tá? E vou poder então justificar o uso desse procedimento que eu acabei de colocar aqui. Bom, agora tudo se passa agora para calcular esse limite. Ora, esse limite nós podemos fazer o seguinte, deixa eu reescrever aqui, arco seno. O limite dessa razão, eu poderia dizer, bom, eu vou aqui tomar o limite do numerador, dividir pelo limite do denominador. Mas eu não posso fazer isso porque diretamente aqui, porque quando x tende a 1, tanto o numerador quanto o denominador dão zero. Quando você considera o limite de 1 menos x, quando x tende a 1, isso é igual a zero. Então, eu não posso aplicar imediatamente
o limite da razão sendo a razão dos limites. O que eu vou fazer é manipular essa fórmula, como a gente fez quando estávamos considerando o limite de funções racionais, da seguinte maneira. Em cima eu conservo exatamente 1 menos raiz de x, e embaixo eu observo o seguinte: quando o x se aproxima de 1, eu estou com um x positivo. Ora, o x sendo positivo, eu posso escrever esse 1 menos x da seguinte maneira: 1 menos x é 1 menos a raiz de x vezes 1 mais a raiz de x. É simplesmente aqui uma fatoração. Tá? É o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é exatamente x, que é o que está escrito aqui no denominador dessa outra parte. A vantagem de fazer isso é que eu tenho 1 menos raiz de x em cima, 1 menos raiz de x embaixo. Eu posso cancelar em cima e embaixo e fico aí com o resultado, que é o seguinte: simplesmente arco seno é o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 1 mais a raiz de x. Tá? Então esse é o resultado ao qual a gente está chegando aí. Mas veja só agora, eu tenho o limite de uma função racional, o numerador, limite de quando x tende a 1 de 1, é o próprio 1, porque é uma constante, e eu tenho aqui o limite do denominador. E o limite do denominador quando x tende a 1 é limite de 1 quando x tende a 1 é o próprio 1, porque é uma constante, e limite da raiz de x quando x tende a 1 é a raiz de 1, que é exatamente 1. Então eu tenho que isso daqui simplesmente é arco, cujo seno o limite é 1 sobre 1 mais 1, 2. Tá? Então, o limite dessa função é simplesmente o arco cujo seno é meio. Ou o arco cujo seno é meio, você sabe que é π sobre 6. Então veja só, o limite do arco seno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x é simplesmente π sobre 6. O que foi fundamental para a gente chegar nesse resultado? Foi assumir que o limite do argumento é um número no domínio da função arco-seno. O arco-seno, sendo uma função contínua, me permitiu pular para dentro do argumento com o limite, o que eu fiz aqui. Calculei esse limite como sendo meio, arco cujo seno é meio, é simplesmente π sobre 6. Então essa é uma aplicaçãozinha do primeiro dos teoremas que nós tratamos no quadro anterior, e é bastante útil e mostra como é prático utilizá-los no caso de funções de limite de funções compostas, onde eu posso calcular o limite do argumento, e esse limite do argumento é o número do domínio da função contínua. Tá? Bom, eu gostaria de considerar agora um teoremazinho que é chamado teorema do valor intermediário, que ele é bastante útil também. Eu vou apagar esse resultado aqui. Esse teorema do valor intermediário diz o seguinte, e ele também tem a sua importância prática, embora... Eu vou fazer um desenho associado aqui ao que eu vou discutir com vocês, que é o seguinte: eu vou colocar aqui um sistema de eixos cartesianos, x, y, vou imaginar uma função, essa função eu vou dar certas características a ela. Digamos que eu assuma que, deixa eu colocar dessa maneira, assuma que f é contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então eu vou considerar esse intervalo fechado AB aqui. Então digamos que é AB, digamos que o intervalo fechado ela é contínua. Se ela é contínua, ela tem imagem associada a esses pontos. Então eu tenho aqui, digamos que seja essa a configuração, mas não precisaria exatamente ser,
poderia ser uma outra configuração. Aqui eu tenho B, eu tenho então f de A aqui, né? E aqui eu tenho f de B. São as imagens associadas à função. Esses pontos aqui são pontos. Vamos assumir que a função, já que ela é contínua, ao fazer o gráfico da função unindo os pontos A e B, eu vou fazê-lo de tal maneira que o pincel não saia do quadro, já que a função é contínua. Então, digamos que a coisa seja essa aqui para simplificar. Simplesmente eu coloquei uma função bastante trivial ali, uma função que tem aquele gráfico ali. Note que eu sempre mantive, ao desenhar esse esboço entre A e B, o pincel no quadro, já que a função é contínua no intervalo fechado AB. Existe limite à direita, o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é f de A, e limite de f de x, quando x tende a B pela esquerda, é f de B, já que a função é contínua nesse intervalo AB. E ela existe, e o limite ao longo dela todo é igual à imagem dela, e por isso que eu não levantei o pincel do quadro para desenhar o esboço da função. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou imaginar um número n qualquer entre FA e FB. E vou assumir aqui a seguinte coisa, que FA é diferente de FB. É uma hipótese também, juntamente com a hipótese de que a função f é uma função contínua. Então eu vou colocar aqui no quadro, no esboço, o n. O n é o número entre FA e FB. Eu estou assumindo que FA é diferente do FB, como está caracterizado aqui nesse desenho. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o n. Suponhamos que o n é um número qualquer que está entre FA e FB. Ora, vejam o que acontece. Se eu simplesmente traço aqui uma reta auxiliar paralela ao eixo x, veja que essa reta vai cortar o gráfico da função num determinado ponto. E esse ponto corresponde, se eu abaixar aqui uma vertical, a um certo C que está entre A e B. Ora, vejam o que está acontecendo então. Se a função é contínua no intervalo fechado AB, para qualquer n que eu imaginar entre FA e FB, existe a seguinte coisa. Esse n é a imagem associada a algum C entre A e B. Isso é interessante e é chamado teorema do valor intermediário. De fato, pode ser demonstrado. O que eu fiz aqui é simplesmente uma ilustração do teorema. E diz o seguinte: assuma que f é contínua em AB, n e n entre FA e FB, com FA diferente de FB. Então, essa é a proposição do teorema, que eu aqui fiz plausível simplesmente. Tá? Então, acontece a seguinte coisa. Você tem que f existe, então, vou colocar dessa maneira, existe, deixa eu escrever assim, existe C pertencente ao intervalo aberto AB, porque não é A nem B, pertencente ao intervalo aberto AB, tal que, e aqui é o resultado que é importante, o que acontece? F de C, existe para esse C, F de C é exatamente o N. Não importa quem é N. Qualquer N que você considere entre FA e FB, haverá, o teorema te diz que existe um C, tal que F de C é esse N. Se você pensar isso para qualquer N que você queira considerar entre FA e FB, você vai cortar o gráfico da função num ponto, e se você baixar uma vertical, você vai encontrar o C correspondente a essa imagem N. Tá? Então esse é chamado teorema do valor intermediário, e ele serve inclusive para você dizer coisas acerca de raízes de polinômios. É uma aplicaçãozinha que tem na seção correspondente a funções contínuas, que eu deixo para exercício e para vocês tratarem na lista que eu vou passar logo em seguida para vocês.